Olá pessoal, boa tarde. A grande alegria estar aqui novamente com vocês nesse projeto falando de contabilidade. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, Elias Cade. É o nosso acadêmico correspondente que irá participar conosco, vai falar sobre gestão de custos em tempos de crise. Estou aqui para acessar e agradecer a vocês que estão acompanhando esse nosso projeto todas as terças-feiras. Boa tarde, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Arenita. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo Tá me bem. ouvindo Você bem? como tá? Tá sim. Você Tá tá me bom, ouvindo tudo bem? bem. Sim, sim, Ai, que bom, que tudo bom. ótimo. Estava aqui falando desse nosso projeto que nós começamos agora nessa quarentena, né? Um projeto falando de contabilidade. E é um projeto que cada semana nós estamos trazendo um acadêmico. E você é o nosso primeiro acadêmico correspondente que está aqui participando e o primeiro homem, viu? Diga-se de passagem que foram todas as mulheres, foram mulheres que passaram por aqui. Então seja É uma muito honra fazer parte. bem-vindo. Obrigado, obrigado. Tá com um delayzinho aí, por isso que a gente acabou falando aqui ao mesmo tempo. Mas eu agradeço aí o convite aí, é uma honra para mim fazer parte da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, né? E tá rodeado aí, seu primeiro, como você falou, seu primeiro homem aí, laudeado aí de tantas personalidades que já passaram, que eu estou acompanhando, sempre acompanhando todas as lives aí da academia. Sim, sim. E eu quero aqui compartilhar com vocês que estão conosco, acadêmicos que já estão aqui dando boa tarde, desejando boa tarde para a gente, compartilhar um resumo, né, do currículo de Elias, porque não dá para falar tudo. Elias é doutorando em ciências contábeis, possui mestrado em controladoria e em controladoria e contabilidade na USP, é bacharel em ciências contábeis, professor adjunto da Universidade Federal do Piauí, palestrante e autor de artigos na área contábil, coautor do livro Exame de Suficiência, um requisito para a qualificação profissional, é membro do conselho editorial da revista Brasicom, saber, foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Piauí, foi numa gestão de 2012 a 2015, é acadêmico correspondente, ocupante da cátedra número 6 da nossa academia, Academia Sergipana de Ciências Contábeis, e foi presidente da Academia Piauiense de Ciências Contábeis, a PSICOM, na gestão de 2015 a 2018, onde ocupa a cátedra número 1. Atualmente é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade e o coordenador nacional do Programa de Voluntariado da Classe Contábil PVCC, programa que nós falamos aqui a semana passada, né, com a nossa vice-presidente Salete Leite, a acadêmica também, Lana Veiga, já esteve falando sobre o PVCC também aqui, trazendo o tema de educação financeira, e agora é uma satisfação tê-lo aqui, né, com todo esse currículo, com toda a sua bagagem e conhecimento, trazer para a gente conhecimento sobre gestão de custos, né? Vai ser muito importante e seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Anitta. Obrigado mais uma vez pelo convite. Aí você falou aí da Saleste, da Lana. Na realidade, todo o conjunto, todo o PVCC do Estado de Sergipe, que sempre vem se destacando, né, aí no âmbito nacional. Eu tive o prazer de, quando presidi o Conselho de Contabilidade aqui, né, compartilhar aí a presidência, 2 anos com a Écio, 2 anos com a Ângela, né, e aí é sempre Sim. um estado que eu vou com uma certa frequência. Infelizmente, agora a gente teve nós estamos com esse problema de distanciamento, né, mas fui para a posse aí do Wanderson, né, e realmente é sempre um estado muito querido, aí onde eu tenho grandes amigos.
Vocês sempre serão muito bem-vindos aqui. Como disse no dia da posse, né? Como disse o presidente Zumi, ele disse que Sergipe é um local onde ele chega que sente muito acolhimento, né? E somos assim, né? Nordestinos gostam desse acolhimento. Agora nós estamos sofrendo, porque não podemos abraçar. Pois é. O movimento tá grande aqui, tá? Nos comentários, muito bom. E não dá para. Como é? Bom, A vice-presidente já está aqui com a gente, Salete já deixou um comentário também, a Elana Veiga, Sandra Elvira, muitas pessoas já estão aqui presentes. Então, Elias, me fale, nesse momento de crise, onde muitas empresas elas estão impossibilitadas de fazerem aberturas, né? Estão de portas fechadas nesse momento por conta da pandemia. Algumas, elas têm a condição de fazer um movimento via digital, né? Prestar serviço, vender seu produto, mas outras não. Outras estão realmente restritas, já estão pensando em fechar, demitindo alguns funcionários. Como é que você vê, na sua opinião, um caminho para que essas empresas comecem a ter algumas tomadas de decisão dentro desse contexto? bom, se nós formos fazer um preâmbulo inicial, Benita, a gente observa que o brasileiro, de um modo geral, ele não tem a questão do planejamento mais fortemente enraizado dentro do seu arcabouço prático, né? Se nós pegarmos uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, e em janeiro a gente ainda não falava muito, o Brasil nem tinha noção do que era a Covid-19 e desse tempo todo de quarentena que nós iríamos passar, né? Mas nós tínhamos em média de 65% das famílias brasileiras elas estavam endividadas, né? Obviamente, a gente pode fazer um paralelo com as empresas também, né? Então, muitas empresas, de uma certa maneira, não tinham uma reserva financeira. Elas também estavam dentro de um processo de endividamento. Obviamente que menor, mas dentro de um processo de endividamento, né? E aí a gente observa, dentro desse processo todo, que uma boa parte delas faltava um planejamento financeiro. Faltava conhecer melhor a questão da sua estrutura de custos, trabalhar um pouco melhor a questão da contabilidade gerencial para um processo de tomada de decisão, né? Então, se a gente trabalha dentro desse arcabouço, a gente pode sentir na pele um pouco hoje qual é a demanda que o profissional de contabilidade está tendo para que consiga dar conta de todas essas mudanças que aconteceram, né? Várias medidas provisórias que foram lançadas com prorrogação de tributos, com adequação, com própria férias de funcionários, demissões de outros, né? Para que possa atender exatamente o empresário e, principalmente, acalmar e pacificar o empresário nesse momento de desespero, né? Porque as contas, os gastos continuam chegando e, obviamente, muitos deles não têm mais a receita que tinham ou praticamente não tem receita nenhuma, né? Então, em muitos lugares ainda o comércio está fechado, né? Aqui, por exemplo, Sim. agora que está falando dentro de um planejamento da reabertura gradual do comércio. Então, isso causa um desespero muito grande e tem que ter esse equilíbrio de você manter a população, tentar manter uma população segura dentro desse processo, mas alinhadamente manter a economia girando, né? Porque a recessão que nós estamos enfrentando, ou que nós vamos enfrentar aí pelos próximos anos, ela vai ser muito forte, exatamente ainda tudo consequência do que nós estamos passando agora.
e, consequentemente, você conhecer bem, né, a sua estrutura de custos, você conhecer bem a sua estrutura, ou você ter um planejamento muito forte, é essencial para que você possa passar por esse processo, eu não digo de maneira mais tranquila, né, mas tentar com um pouquinho mais de pé no chão e, consequentemente, sofrer menos impacto do que muitas empresas já vêm sofrendo. Sim, sim. E nesse sentido, o contador ele precisa se sentir também seguro, né? Ele precisa também se sentir preparado, porque ele também, de certa forma, é empresário. Então, na medida em que você vê a sua equipe, às vezes você tem que demitir, porque uma coisa que a gente tem percebido aqui, por exemplo, em Sergipe, os empresários entrando nesse contexto de desespero, e estão solicitando, né, quebra de honorários com o contador, ou diminuição de honorários. Isso também deixa o contador, de certa forma, um pouco preocupado, porque ele também tem uma empresa para manter e ele tem uma equipe para manter. Como você pode ajudar nesse sentido? O que é que você acha disso? Como você mesmo falou, né? O contador ele tem o seu negócio. Então, o contador ele é um empresário contábil, né? Então, ele é um empresário. Então, ele também tem que ter a receita que ele leva para a empresa da qual ele presta o serviço, ele precisa aplicar na sua empresa, né? Exatamente por conta de que os mesmos conceitos vão servir para ele, no sentido de conhecer bem seus custos, sentido de fazer algumas renegociações que precisam ser feitas, porque todo mundo está dentro de um mesmo processo, né? Então, Uhum. acaba virando uma bola de neve, porque se eu recebo meus honorários, obviamente, se eu não tenho uma reserva financeira, eu vou ter que deixar de pagar alguma coisa também. Então, acaba virando dentro desse processo uma bola de neve, e que o bom conhecimento nos custos, e aí a gente pode até começar a entrar um pouco no processo, Denita, ele é Uhum. fundamental, né? De você saber exatamente quanto custa o seu serviço prestado, quanto custa aquela empresa, né? E é um pouco mais além do que a grande maioria fazem, que é pegar a sua receita, reduzir todas as suas despesas, seus gastos e, consequentemente, chegar ali no resultado. Você precisa saber efetivamente calcular isso, né? É o que está envolvido por trás desse processo. Muito legal. Aqui nesse nosso público, nós temos muitos profissionais e também uma grande quantidade de estudantes, né? Acredito que eles devem estar, assim, bastante curiosos para que você possa dar um pouquinho dessa informação melhor sobre a questão de custos, Pronto. de como, Então, de como você pode falar. Então, o que a gente precisa perceber, ou o que a gente precisa entender dentro desse processo, né? A primeira coisa é você saber calcular bem o custo do seu produto ou do seu serviço, né? E o que está envolvido nesse processo? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma indústria, eu estou trazendo aqui o exemplo de uma indústria porque fica mais fácil a gente ter um primeiro Uhum. raciocínio e depois a gente vai para o comércio e para o serviço, né? Sim. A indústria ela produz um produto e ela vai vender esse produto, certo? Então, o que ela faz num primeiro momento? Ela compra uma matéria-prima e ela vai transformar a utilidade dessa matéria-prima, agregando aí mão de obra, né, suas tecnologias, para transformar em um produto final, né, em um produto final que possa ser vendido. O que está por trás desse processo? Então, por exemplo, se eu sou fabricante de móveis, por exemplo, e se eu compro Uhum. madeira no estado bruto para produzir cadeira, para produzir mesa, né? Então eu tenho aí um primeiro processo, que é exatamente a compra dessa matéria-prima, né? Essa compra dessa matéria-prima, num primeiro momento, que eu trato ela como investimento, porque ela ainda é uma matéria-prima bruta, né? A partir do momento que eu começo a produzir alguma coisa, é que ela vai se transformar no meu custo de produção, certo? Sim. Mas e tem algumas matérias-primas que têm impostos que são envolvidos, né? Então, por exemplo, se eu vou comprar tecido para fazer, se eu tenho uma indústria têxtil, alguma coisa nesse sentido,
né? E aí o primeiro tratamento é como calcular o custo dessa matéria-prima. Né? Então, preciso alocar o valor efetivamente pago, né? Se há uma incidência de imposto e na venda, e aí aqui a gente começa a entrar um pouco na importância do custo para a questão da contabilidade, né? Eu tenho a incidir no meu produto final também, então a empresa ela vai fazer aquela compensação, não é isso? Do que eu paguei adiantado na hora da compra da matéria-prima, porque efetivamente eu estou recebendo na hora da venda, então eu faço a compensação só para repassar essa diferença para o governo, né? Esse imposto ele não é, eu não posso ser considerado ele como custo de produção dessa matéria-prima, né? Sim. Desse produto. Né? Então, basicamente, na matéria-prima, eu tenho um custo efetivo da matéria-prima, eu tenho eventuais fretes, se for por conta da empresa, né? E eu tenho aí que deduzir o imposto, se esse imposto ele não houver incidência, se ele houver incidência no processo de venda do produto. Se eu vou para o Uhum. comércio, o meu raciocínio fica um pouco mais fácil, por quê? Porque eu já vou comprar uma mercadoria pronta. Eu compro uma mercadoria Pronta. pronta e vendo uma mercadoria pronta. Né? Então, o meu custo efetivo é esse valor da compra que eu tive já de uma mercadoria que está pronta. E se eu sou um prestador de serviço, por exemplo, tratando o exemplo que você deu para o nosso para o escritório, o meu maior custo aí que eu vou ter vai ser o custo da mão de obra, né? Porque alguém vai estar trabalhando para mim, né? Eu vou ter funcionários que vão estar trabalhando para mim. E assim como em todos os outros aspectos, o custo que esse funcionário que eu tenho desse funcionário não é o salário que eu pago para ele, né? A gente sabe que por trás de todos os encargos sociais, por trás de férias, por trás de 13º salário e tudo, o empregado ele praticamente custa o dobro do que ele de 80% a 90% do valor que ele recebe, né? Então, se eu tenho um Uhum. funcionário que ganha em média aí R$ 2.000, esse funcionário ele vai me custar quase R$ 4.000, né? O custo que eu tenho efetivo dele durante um período de um ano. Então, é esse custo que eu tenho que conseguir calcular para trabalhar em cima de quê? Da minha hora trabalhada, né? Porque o meu funcionário específico, ele não trabalha fazendo uma atividade só, né? Então, ele faz vários produtos, ele cuida de várias empresas, né? Então, eu tenho empresas que ele leva 1 hora por dia para fazer toda a movimentação contábil, eu tenho empresa grande que ele pode levar 2 horas, 3 horas, então empresa muito pequena que ele pode levar meia hora. Preciso calcular o custo por hora desse, né? Então, é dentro desse arcabouço que a gente precisa conhecer bem, né? E ter esses valores na ponta do lápis, né? E se a gente for para a contabilidade financeira, para a contabilidade societária, ela não me dá isso com essa riqueza de detalhes. Então, eu Uhum. preciso de contabilidade gerencial atrelada para que eu possa ter essa informação para que me seja útil no processo de tomada de decisão. Porque se eu tenho bom conhecimento dos meus custos, eu posso acabar estabelecendo uma relação, por exemplo, com o meu estoque. Né? Então, às vezes, eu estou, nesse momento de pandemia, eu estou com um estoque muito alto, eu estou com um valor Uhum. muito mobilizado e eu não preciso mais estar fabricando nada agora, porque eu preciso vender isso, porque as nossas vendas caíram de um modo geral. Então, começa a trazer os conceitos da contabilidade gerencial para conversar dentro desse paralelo e que vai me ser útil para a tomada de decisão. Né? Então, basicamente, o que a empresa precisa no momento de crise, como nós estamos vivendo, ou em qualquer momento, mas principalmente agora, né? Ela precisa de caixa, porque sem caixa a empresa morre, obviamente, né? Sem Uhum. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Parece que caiu aqui a internet. Oi, pessoal. Caiu aqui a internet, mas eu vou chamar Elias novamente.
E ele já está chegando. Vocês podem fazer suas perguntas para que a gente possa ir interagindo, tá? Eu estou chamando Elias novamente, porque caiu a internet. Eu acho que eu estava chamando um outro Elias, contador. Oi, Elias, caiu a internet, né? A minha travou aqui, deu um problema, mas estamos de volta. Então, como nós estávamos falando aqui, Arenita, na realidade, o que nós estávamos falando? Então, a empresa ela precisa de caixa, né, para que ela possa estar sobrevivendo, né? E aí nós precisamos ajudar a gerar mais caixa da empresa, né? Sim. Então, dentro desse processo aí, ver algum ativo que pode ser negociado, ver o que o cliente precisa, né? A gente precisa ter o olhar um pouco aí a questão do cliente. A gente precisa conhecer bem o custo, exatamente porque se a gente conhece bem o nosso custo, a gente pode fazer um paralelo com o nosso estoque ou com as nossas empresas que nós tomamos conta, obviamente, e principalmente nós precisamos ter controle, né? Porque se a gente tem o controle dentro desse processo, a gente pode aconselhar melhor, a gente pode extrair exatamente para ver se tudo aquilo que foi planejado, obviamente, está sendo executado, né? Então, é dentro dessa linha que a gente precisa estar caminhando, né? Elias, Então, segura. Elias, enquanto você falava, começou a processar aqui alguns pensamentos que hoje a gente vê que muitas empresas elas estão vendendo via digital, coisas que antes não faziam, né? E justamente para poder diminuir esse estoque. Porque os fornecedores também estão gritando. Eu tenho um cliente, por exemplo, que trabalha com roupas e calçados, e ele diz, Erenita, eu estou sufocado porque os fornecedores eles querem que a gente atinja a meta. E a gente está comprando, mas não tem mais como estocar, né? Então, tem pessoas que estão passando a vender também seus produtos com um valor mais baixo do que o que vendia antes. E aí, nessa situação de custo, assim também como serviços que estão sendo prestados pela internet, a gente percebe que alguns serviços eles estão com os valores mais abaixo do que antes da pandemia. O que você pode falar sobre isso? O que nós precisamos analisar é o seguinte aspecto, né? Então, na realidade, o mercado precisa se reinventar. As empresas precisam se reinventar, como nós estamos nos reinventando há tanto tempo em isolamento social, onde nós possamos estar trocando conhecimentos em lives, que é uma forma da gente estar em contato, né? As instituições de ensino, várias delas que estão sem, e as escolas que estão sem oferecer o ensino presencial, estão trabalhando nesse ambiente remoto, nesse ambiente online. Então, as empresas também precisam se reinventar, né? Então, uma dessas reinvenções foi exatamente a questão do delivery, né? Porque várias empresas que não tinham ou que tinham até uma resistência dentro desse processo, Sim. precisou começar a apostar no delivery para que pudesse ter uma receita para que se pudesse efetivamente estar mantendo o seu negócio equilibrado e para poder estar suprindo o salário de funcionários ou férias ou alguma coisa nesse sentido. E a renegociação, ela passa por todo o processo, né? Então, eu vou renegociar com o meu credor, obviamente, a quem me deve chega e vai renegociar comigo. Por quê? Porque todos nós estamos sentindo na pele o mesmo processo, certo? Então é preciso ter isso bem em mente, né? Então, na realidade, o que ocorre? Dentro desse planejamento, né, onde você mesmo está dizendo que algumas empresas estão
vendendo por um valor mais barato alguma coisa, com certeza essas empresas elas têm um valor que possa, ou um conhecimento mais efetivo na modelagem do processo de gestão de custos, que possa fazer com que ela venda um pouco mais barato e que, consequentemente, ela continue tendo ainda lucro, né? Eu vou citar só um exemplo aqui básico de que, às vezes, algumas tomadas de decisões podem ser perigosas para a gestão. Por exemplo, se eu trabalho dentro de uma gestão de custos, onde eu tenho, né? A gente citou aqui, nós conversamos no início sobre matéria-prima e sobre mão de obra, né? Esses Sim. custos, eles estão diretamente ligados à minha atividade fim, né? Sendo indústria, sendo comércio, sendo prestação de serviço, certo? Então, se eles estão ligados diretamente a essa minha atividade fim, eu considero esses custos como custo direto daquele serviço, daquele produto, né? Consequentemente, eles são eu só posso estar fazendo a contabilidade de alguma empresa se tiver algum funcionário meu, ou eu, ou qualquer outra pessoa, inserindo dados num sistema. Eu só posso produzir alguma coisa se tiver alguém planejando, manuseando uma máquina, alguma coisa nesse sentido. Então, eu preciso dessa pessoa para estar produzindo. Isso é um exemplo clássico, certo? Mas, por exemplo, se eu tenho um aluguel, e se eu vou pegar esse aluguel e que ele não necessariamente eu preciso dele para estar produzindo, para estar prestando um serviço. Por exemplo, se eu deixar de pagar um mês o aluguel do meu escritório, eu não vou ser despejado por isso, mas eu vou continuar trabalhando, certo? Eu Sim. vou continuar prestando o meu serviço, certo? Então, esse custo ele é chamado de custo indireto, certo? Quando eu trato ele de custo, né, eu trato ele como custo indireto. Então, o primeiro passo quando a gente entra numa empresa, na realidade, fazer o segmento, né, do que é custo e do que é despesa. Né? Então, muitas vezes as pessoas ainda confundem isso. Né? O custo é tudo aquilo que está ligado àquela área de produção, e quando eu falo área de produção, eu falo atividade fim da empresa, né? Para que a empresa foi criada, efetivamente. E a despesa está ligada mais com a parte de geração de receita. Né? Então, consequentemente, eu tenho aí ligado mais à área de vendas, ligado mais à área administrativa, à área comercial, certo? Então, a gente segmentando bem isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho um custo indireto, como eu citei agora, por exemplo, se eu pego o aluguel do meu escritório, se eu tenho um custo indireto, se eu tenho uma depreciação, se eu tenho alguma coisa que eu trate ele como custo indireto, né? Esse custo, na realidade, ele é custo porque eu tenho uma empresa e não porque eu estou produzindo alguma coisa. Não porque eu estou produzindo algum produto ou porque eu estou prestando algum serviço. Mas o que a grande maioria dos empresários fazem, ou a grande maioria dos profissionais fazem? Ele pega esse valor do aluguel e ele rateia, ele distribui para os custos, para os serviços que eu estou oferecendo. Então, a partir do momento que eu faço isso, o que vai acontecer com aquele meu custo de produção? Obviamente, ele vai aumentar. Né? Eu tenho R$ 1.000 de aluguel e se eu produzo 50 unidades de algum produto, ou se eu tenho 50 empresas, por exemplo, que eu presto serviço, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter um custo aumentado aí de quanto? De R$ 20 para cada empresa, certo? Sim. E aí isso vai aumentar o quê? A minha decisão, o meu processo de decisão. Porque ao invés de eu trabalhar com um custo mais real de matéria-prima e mão de obra, eu vou trabalhar com esse custo indireto e a empresa me pagando ou não, eu vendendo o produto ou não, eu vou ter R$ 1.000 de aluguel para pagar. Certo? Então, isso acaba confundindo o meu processo de tomada de decisão. Certo? E aí, se eu tenho esse processo de tomada de decisão meio confuso, no sentido de que não é que ele seja meio confuso, mas a informação não está de maneira adequada, eu sou levado a tomar decisões que, obviamente, às vezes nem sempre é melhor para a empresa. Né? Por quê? Porque eu tenho que separar o que é custo efetivamente fixo, que eu vou ter de qualquer maneira, e eu vou ter que precisar pagar, e o que é custo chamado variável, né? Que é exatamente esse o custo onde vai poder me levar a reduzir o meu preço, sem especificamente que eu ainda tenha prejuízo no produto. Então, pegando um exemplo simples,
Vamos imaginar o quê? Que eu fiz todas as minhas contas e, exemplificando aqui, eu tenho R$ 20 de matéria-prima pelo produto que eu fabrico, a minha mão de Uhum. obra custa R$ 10, aí vai dar 30, e eu 30. tenho um custo indireto, vamos exemplificar isso do aluguel que eu dei de 30, de 20, né? Então, Uhum. eu tenho R$ 50 de custo de fabricação dentro dessa minha tônica, certo? E eu vendo esse meu produto por 60, ok? Então, eu estou tendo um lucro aí de 10, certo? Mas Uhum. se o cliente for chegar e disser assim, Elias, eu queria comprar esse produto, mas como nós estamos em crise, eu queria comprar ele mais barato, porque eu não sei se eu vou vender, como é que vai ser, então eu preciso fazer uma promoção para diminuir esse meu estoque que eu tenho lá, certo? Uhum. Até quanto é que eu posso vender? Se na minha cabeça eu tenho que o meu produto custa 50, eu não vou vender com menos de 50. Mas se alguém chegar me oferecendo 45, a minha tendência é dizer o quê? Que não vendo, né? Mas Uhum. tenho que ter na mente que dentro desses 50 eu tenho 20 que é do aluguel. E que para mim isso aí não vai fazer diferença, por quê? Porque o aluguel eu vou ter que continuar pagando. Então, na prática, Uhum. o que eu tenho de custo é 20 de matéria-prima e 10 de mão de obra. Né? Então, eu tenho R$ 30 lá na prática. Então, se eu vender por 45, eu ainda estou tendo aí um lucro de 15, né? Porque eu só estou gastando 30 para fabricar efetivamente. Então, é esse conhecimento que os empresários precisam ter, que os profissionais de contabilidade precisam passar para os empresários para que ele tome uma decisão correta em épocas de crise, como a que nós estamos vivendo, ele está certo de que ele pode chegar e vender o produto dele por R$ 45, citando esse exemplo que nós estamos dando aqui, que ele ainda vai estar tendo Uhum. lucro. Então, isso é a margem de contribuição aí que o produto está gerando, né? Então, por isso que entender de custos e atrelar e aliar o custo a uma contabilidade gerencial é extremamente importante e necessária para um processo de tomada de decisão. Excelente, excelente. Inclusive, muitas pessoas não entram nesse processo, né, de ter um raciocínio lógico com relação à gestão gerencial, com base nos custos, e começam a tomar decisões pelo impulso. Aqui mesmo já teve uma pergunta que diz assim: esse é um momento adequado para se tomar empréstimo? Bom, aí nós vamos para a velha análise, né? Nós precisamos analisar a situação de uma maneira geral, né? Primeiro, de quanto é que é o empréstimo? De que maneira que ele vai pagar esse empréstimo? Quais são as condições? Porque hoje as condições elas são mais favoráveis, vamos dizer assim, Sim. por conta das várias facilidades. Mas esse empréstimo, que a princípio pode ser um empréstimo mais barato, é para pagar uma conta mais cara que não pode ser renegociada? Então, essas perguntas precisam ser respondidas para que a gente possa ter uma análise mais ampla de como é que vai se dar isso e quando é que ele vai começar a pagar esse empréstimo. Será que, vamos dizer, se ele for começar a pagar esse empréstimo daqui a 3 meses, ele vai gerar recurso, ele vai ter recursos financeiros para pagar esse empréstimo já? Então, isso precisa ser analisado. Ou se seria melhor ele renegociar a sua dívida ou tentar renegociar a sua dívida com o seu credor, né? Então, se a gente for responder de uma maneira direta, talvez o momento não seja adequado para se tomar empréstimo, mas pode ser financeiramente a sua dívida e trocando, vamos dizer assim, uma dívida ruim, com juro maior, por uma dívida, vamos dizer assim, boa, com juros menor e com maior prazo para pagar. Mas aí tudo isso precisa do quê? Do planejamento financeiro, né? Daqui a pouco eu vou precisar ter recursos para estar pagando esse empréstimo. Eu vou conseguir ter no prazo que eu vou estar negociando. Então, esse processo todo é que precisa ser sempre analisado.
O teu áudio falhou. Mais custos, né? Por conta de que tem que suprir algumas despesas e que não está até mesmo no controle do desenvolvimento do trabalho daquele colaborador. No caso de home office, como é que fica a questão dos custos? Bom, Erenita, o teu áudio falou um pouco, mas deixa se eu conseguir entender, né? Como é que ficam os custos quando a pessoa está trabalhando em home office, não é isso? Isso. Você pergunta. Pronto, perfeito. O que tem que ser mensurado? O que tem que ser mensurado isso aí, certo? O primeiro ponto é que você vai continuar você vai continuar gerando. Eu acho o grande processo aí a gente analisar os prós e os contras dessa situação de home office. Porque a grande maioria das empresas ela deve trabalhar com a questão das metas, né? Então, eu não importo que horas que meu funcionário trabalha em home office, mas desde que ele cumpra o que eu estou solicitando para ele do prazo que eu solicitei. Porque muitas vezes você em casa, você tem outras demandas, né? Tem crianças, tem os próprios afazeres domésticos e tudo. Tem gente que produz melhor à noite, tem gente que produz melhor à tarde. Então, quer dizer, isso fica muito a critério do próprio funcionário, né? Então, a primeira coisa é saber o que pedir para o funcionário e dar o prazo para o funcionário, certo? Então, não importa que horas que ele trabalhe, desde que ele me entregue aquele produto, aquela tarefa no horário e no dia que eu estabeleci, para mim isso é o suficiente. O segundo processo é que muitas empresas, por conta disso, elas acabam também reduzindo um pouco os seus gastos, né? Porque se eu não estou trabalhando no escritório, obviamente eu estou economizando energia, eu estou economizando internet, eu estou economizando vários outros procedimentos. E esse funcionário está em casa. Então, a gente pode citar aqui várias empresas que trabalham só em home office, que já é rotina. Se a gente pega as próprias empresas, as grandes empresas de internet, aí, que a grande maioria trabalham tudo em home office, e tudo por questão de produtividade, né? Então, você tem prazo, você tem metas, você cumpre a meta, não importa o horário que você trabalha. Então, eu posso passar o dia todinho, o meu horário comercial todinho, fazendo outra atividade, mas eu posso trabalhar de noite, de madrugada, onde eu sinto uma produtividade maior e, consequentemente, no dia horário estabelecido, o funcionário tem a responsabilidade de entregar o serviço feito. Isso que você traz é muito importante, porque aquelas pessoas que estavam, vamos dizer, engessadas, né, naquele tempo, naquele perfil que teria que cumprir horas, processos, tem que ver o seu colaborador ali aplicando o serviço de tantas horas até tantas horas, ele precisa passar por esse processo de reinvenção, né? Ele precisa entender que nós estamos nesse momento de mudança e que quando tudo retornar, algumas coisas vão ter que ser readaptáveis, né? Porque muitas empresas que não tinham essa experiência de home office, elas vão aderir a isso, porque viu que é viável, que compensa, né? Que dá mais flexibilidade para o funcionário, no visto que ele traz o cumprimento das metas. Então, tudo isso que você traz é muito importante para que o contador também perceba de que precisa conversar com o seu gestor, né, com o seu cliente a respeito dessas informações, porque isso também faz parte da questão de custos, né, de gerenciamento. Sim, faz parte da questão do gerenciamento do tempo e, consequentemente, da redução de custos, né? Onde é fundamental nesse momento, né? Como você tocou, todos nós precisamos nos reinventar, né? Então, todos nós, pessoas como seres humanos, como empresários, como profissionais, como professores, como em qualquer segmento que a gente atue, né? E alguns conceitos que nós estamos aprendendo agora,
ou que na realidade nós não digo nem que nós estamos aprendendo, mas que está aflorando agora, por bem ou por mal, à força ou não, né? São situações que não vão voltar mais, né? Por exemplo, Sim. muitos vão continuar entregando. Eu conheço várias pessoas aqui, vários empresários que não trabalhavam com delivery, começaram a trabalhar por força da pandemia e que vão continuar fazendo isso depois. Então, a questão do home office também, né? Então, é outro exemplo, né? Então o profissional contábil, ele tem, mesmo ele trabalhando sempre sob pressão no sentido que eu digo de prazos, de relatórios, de empresários e tudo, ele pacifica a empresa, por quê? Porque, na realidade, o empresário, quando conversa com ele, o empresário consegue sair mais calmo da empresa, né? Uhum. Consegue tranquilizar aquelas pessoas, no sentido de que está sempre naquele ambiente tenso, né? De cobrança, de tudo. Então, ele consegue tranquilizar isso. Então, ele precisa passar isso para o empresário também, né? E ele consegue passar isso. Então, é uma questão de todos ganhando dentro desse processo, né? Mas eu acho que precisa sempre ser analisado, né? Na realidade, é como diz aquela história, né? Eu preciso olhar o outro não como eu quero vê-lo, mas como na realidade ele é, né? Porque muitas vezes, eu queria que a pessoa fosse melhor, fosse assim, fosse desse jeito. Não, mas ela é daquela forma, né? Então, eu Sim. preciso olhar o mercado, eu preciso olhar a empresa como ele é, como ele está sendo, para que eu possa tomar decisões mais acertadas e para que eu possa ter a serenidade suficiente para tranquilizar e para que eu possa orientar bem o meu cliente, seja ele em quais esferas for. Perfeito. E o que você pode falar um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente já está em cima da hora, encerrando, complementar com a questão do controle, né? O controle efetivo para ajudar tanto na gestão da empresa quanto na contabilidade, né? Porque se o nosso cliente tiver uma gestão, um gerenciamento efetivo, souber controlar bem, consequentemente a contabilidade também vai funcionar com mais naturalidade, com mais leveza, né? Com certeza, o controle é fundamental. Não adianta nada eu ter toda essa estrutura de custos, ter toda essa análise de custos, eu fazer toda essa correlação entre o que eu estou vendendo ou o meu estoque com o meu custo, eu fazer a correlação do meu contas a receber com a questão das minhas vendas, se eu não tenho um controle disso, né? Se eu não vou fazer uma análise se o que eu planejei, e aí a gente vem com base, a gente traz para discutir com a gente a questão do orçamento, desse planejamento financeiro, se aquilo que eu planejei é de fato o que eu executei, né? Então, o controle ele é fundamental, tanto para que eu conheça se eu estou no caminho certo, né? Se aquilo que foi planejado efetivamente foi executado, quanto para a questão da própria redução do custo, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um controle em cima da minha mão de obra, né? Eu posso estar analisando exatamente assim, esse serviço eu teria condições de fazer ele em uma hora. Por que eu fiz ele em duas? Se eu fiz ele em duas, obviamente eu tive um custo maior, porque eu desprendi mais tempo para fazer, né? Mas aí eu preciso me debruçar e analisar o que foi que aconteceu, né? Por quê? Porque se eu tinha informações incompletas, se o meu funcionário ou qualquer outra pessoa não estava realmente com todas as informações adequadas, ou se ele não estava bem preparado para estar manuseando o sistema ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu preciso ter essa informação para que eu possa analisar e verificar se aonde é que está o problema, né? Onde é que está o problema? Se a gente for fazer uma análise de compra de matéria-prima, por exemplo, eu tenho dois setores envolvidos, né? Eu tenho o departamento de compras, que é o que vai lá e Sim. compra, né? Uhum. Eu tenho o meu departamento de produção que me diz o quanto é que eu preciso comprar, né? Então, Uhum. se eu comprar maior ou a menor, ou se eu compro
dentro de uma negociação melhor ou não, isso vai impactar no meu custo, né? Porque eu posso ter o quê? Comprado uma matéria-prima mais cara. Aí eu já vou saber que o meu problema está lá no meu departamento de compras, né? Ou eu negociei de uma forma diferente, né? Ou eu tive um desperdício da matéria-prima na hora que eu fui fabricar um produto e, consequentemente, eu gastei mais do que estava previsto, né? E esse gasto foi fora da normalidade. Então, já sei que o meu problema no aumento do custo da matéria-prima já não foi lá no setor de compras, mas já foi lá no meu setor de produção. Então, eu tenho como avaliar, quando eu controlo, eu tenho como avaliar exatamente onde está o problema para que eu possa buscar a redução e, consequentemente, apontar de onde veio e tentar mudar todo esse processo para que eu possa reduzir o custo e aprimorar os meus métodos, né? A minha dinâmica do processo. E aí, quando você fala, sabe, Elias, eu vou aqui viajando nos meus pensamentos, porque eu trabalho com foco no comportamento, justamente para ajudar em toda essa questão gerencial. E aí, quando você fala, né, se não está tendo controle do produto, se está tendo algum desperdício, de onde vem isso? Muitas vezes é até por conta de que um funcionário ele está no lugar errado. Ele não está, né, executando aquele papel que ele se sente bem, e daí ele começa a ter o desperdício. Então, o controle não é só a gente analisar números, não é só analisar a matéria-prima, mas analisar também as pessoas que estão executando esse serviço, né, para ver se esse desperdício, se os seus custos estão sendo realmente contabilizados de forma adequada, ou se as pessoas não estão sabendo valorizar toda a dinâmica da empresa, né? Então, é importante a gente agregar todo esse olhar para os lados, não só para processos, números, mas também para as pessoas. O que você diz sobre isso? Exatamente, Karine. Às vezes as pessoas estão no lugar errado, né? Então, você precisa ter esse olhar sensível, tá observando, para que ela possa, e até conversando e dando essa liberdade para elas para se conversar, porque às vezes elas acabam se tornando mais produtivas em outro setor do que o que elas estão, né? E aí, consequentemente, isso precisa partir de você, né? Porque é muito difícil, às vezes, o empregado, até mesmo com receio, o funcionário, o colaborador, ele chegar e falar, né? Mas se você dá essa abertura para ele, né? Aí ele pode até trazer muitas dicas e sugestões que possam aprimorar o seu negócio, né? Já que ele vê sobre uma ótica diferente do que você está vendo, né? Então, isso é fundamental dentro de qualquer relação, seja ela comercial ou não, né? E até mesmo, como eu falei, tem que ver a pessoa, tem que ver o mercado, tem que ver a empresa, não como eu gostaria que ele fosse, mas como ele efetivamente é. Sim. Né? E aí você extrair o de melhor que cada um tem. Perfeito. E aí a importância de nós, contadores, começarmos a realmente despertar para esse novo padrão, né, de perfil que a contabilidade pede, esse perfil 4.0, que não é só se preocupar na questão da era digital, né, da inteligência digital, mas que nós tenhamos um olhar verdadeiramente de consultor para que possamos enxergar todas essas dinâmicas que vai trazer um resultado mais eficaz para o nosso cliente e para a nossa empresa, consequentemente, né? Não, com certeza, perfeita a sua colocação, né? Nada vai substituir o profissional, nada substitui o ser humano, né? Então, não vai existir isso, né? Por quê? Porque o nosso papel hoje é exatamente o de... Sempre foi, na realidade, talvez nós fizéssemos um papel mais equivocado, né? Sim. Sempre foi o papel de consultor, né? Então, graças a Deus que vieram aí os sistemas cada vez mais aprimorados. Para quê? Para que nós possamos executar esse papel de forma com mais maestria, né? com mais precisão dentro desse processo, né?
E as análises que são feitas é que são fundamentais, né? Porque aí parte até do próprio empresário deixar de ver você como uma despesa, né? E ver você como um investimento, né? Ah, não, lá vem o contador Elias, porque deixa eu recebê-lo logo, porque quando ele está vindo, ele vai me trazer informações que vão agregar para o meu negócio, né? Porque o sucesso da empresa é o nosso sucesso, né? Então, quando eu presto serviço para alguém, a nossa relação é uma relação de confiança, né? Assim como o médico, assim como um advogado, né? Quer dizer, eu só vou poder confiar o meu negócio para alguém que eu conheça, que eu confio, que eu vou poder conversar, que eu vou poder dizer o que eu estou pensando em fazer, meu planejamento e tudo. Então, esse é o processo. É um processo de consultoria, né? Porque todo empreendimento, ele nasce de um sonho de alguém, né? E aí nós precisamos ajudar a construir esse sonho, né? E o empresário, de um modo geral, aquele empresário que está mais envolvido dentro do processo, né? Ele preza muito pela lucratividade do negócio, né? A questão da lucratividade do negócio, a lucratividade ela é um ganho só em relação à questão das vendas, né? Em relação ao volume, à quantidade que eu vendi, a quantas empresas eu tenho, né? Basicamente é esse o processo. E a gente precisa alertar que a gente precisa ter um olhar diferenciado, a gente precisa ter um olhar em cima da rentabilidade, né? Que aí é exatamente o ganho em relação ao capital que eu investi. Porque não adianta a minha empresa ela ser lucrativa, mas ela não ser rentável, porque no momento em que eu sonhei, que eu constituí a empresa, eu investi um capital ali dentro. E eu preciso, além de ter o lucro pelo trabalho que eu estou desenvolvendo lá, eu preciso que o investimento que eu fiz ele me retorne. Então, eu preciso remunerar esse capital, porque aí a gente traz o custo de oportunidade para conversar com a gente aqui também, porque senão eu pegava esse meu dinheiro e fazia outra coisa com ele, né? E não ia fazer um investimento na empresa. Então, o nosso olhar precisa ser na rentabilidade, que é a recuperação do meu investimento, né? Que é o ganho em relação ao capital que eu investi, é a viabilidade econômica do meu empreendimento. Aí eu tenho que fazer análises de ponto de equilíbrio, eu tenho que trazer várias outras análises gerenciais que dariam outra live para a gente conversar, que a gente não vai ter Com, mais tanto. com certeza. Pode se preparar, pode preparar a sua agenda, porque com certeza nós vamos querer você novamente. Foi assim uma aula sensacional, muitos comentários aqui, as pessoas elogiando, e foi maravilhoso, maravilhoso mesmo ter o seu compartilhamento de conhecimento, essa questão de que nós precisamos realmente focar no reinvento, né? O contador tem uma palavra forte com relação à tomada de decisão do gestor. Então, ele precisa estar muito preparado, ele precisa estar consciente daquilo que ele vai conversar com o gestor para que nós possamos cada vez mais, né, aumentar a nossa credibilidade no mercado e fortalecer cada vez mais a nossa profissão. Então, todo esse conteúdo que você trouxe hoje foi extremamente significativo. Eu, em nome da Academia Sergipana de Ciências Contábeis e em nome de todos os sergipanos, agradeço por você ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que logo, logo nós vamos lhe convidar novamente para que você traga um outro tema assim tão relevante para compartilhar dessa forma leve e tranquila com a gente, viu? Eu dou a palavra para você, para suas considerações finais, e quero agradecer também a todas as pessoas que aqui nessa live estiveram na tarde de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando aí. Às vezes o assunto é um pouco mais espinhoso, assustador, assim, para quem vê, né? E tudo, mas ele tem um encadeamento lógico e ele é muito bom quando a gente começa a trabalhar e mostrar a importância que se tem nessa análise gerencial, nessa contabilidade gerencial, para um processo aí de crescimento organizacional e, consequentemente, dentro de um processo de tomada de decisão. Eu agradeço, eu fico à disposição, é sempre muito bom compartilhar conhecimentos. Eu quero mandar um abraço aí para todos as pessoas que estiveram aqui presentes. Eu vi aqui
não dá para citar, mas tinha alguns alunos daqui, muitos colegas e amigos daí também de Sergipe, né? Então, de fora também, de Recife, do Amazonas. Então, é sempre muito bom quando a gente pode trocar esse trocar esses conhecimentos, ex-alunos também aqui, e é muito bom quando a gente pode trocar esse e compartilhar conhecimentos, né? E receber um feedback, né? Um feedback positivo, porque a gente acaba aprendendo muito mais do que ensinando. Aí a Luciana de Brasília aí também, a Luciana, um abraço! A gente, e aí é sempre muito importante isso, porque a gente acaba aprendendo muito mais quando a gente se doa, mais. Então, fico à disposição. Aí um grande beijo, um grande abraço a todos e que a gente possa continuar a nossa jornada e que em breve nós possamos estar desfrutando aí das nossas presenças físicas, né? Porque como você disse, né, como bom nordestino, né, a gente gosta do contato, gosta do por muito tempo. Comer um caranguejo, né? Caranguejo. Caranguejo, com certeza estaremos em breve. Que ótimo, que ótimo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a todos aqui que estiveram presentes. Luciana, um abraço para você, querida. Essa última edição saiu uma entrevista minha pela Academia Sergipana de Ciências Contábeis, falando de liderança, né? Saiu na revista da Abracicom. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz e muito satisfeita. Gratidão pelo convite, Luciana, e toda a equipe da Abracicom. E em breve, pode ter certeza que nós vamos estar convidando você novamente, tá bom? Um grande abraço, tchau. Confrades e confreiras da Academia Sergipana, tá bom? Um grande beijo a todos. Tchau. Tchau. É isso, gente. A gente encerra aqui a nossa live de hoje com todo esse conhecimento que nosso confrade Elias, que mora no Piauí, trouxe para nós. E muito obrigado pela participação de todos vocês. Terça-feira nós estaremos aqui com mais um acadêmico, trazendo um novo tema para compartilhar. Aproveite para... Daqui a pouquinho a gente vai deixar essa live no Instagram e deixe seu comentário lá no Instagram para dizer o que você achou dessa live e como está sendo esse projeto falando de contabilidade, tá? Até terça-feira, às 17 horas. Um grande abraço para todos vocês. Gratidão.